Voltamos. Esperar o Rodrigo mandar aqui o convite para eu chamar ele de novo. Achei interessantíssima a contagem regressiva ali. Muito bom. Já deixei salva a primeira 1 hora de live e agora a gente tenta falar mais um pouquinho aqui. Pois é, o Instagram tem só essa questão de 1 hora. É essa caneca aqui, gente, maravilhosa, olha. A mais linda. Ah, teve um... Peraí. Deixa eu aceitar aqui, Rodrigo. Qual revelador? Nesse caso que eu contei, Trece? Tô de volta. Oiê! Passou rápido essa 1 hora. Para mim passou muito rápido. Não sei para você. Passou muito rápido, eu nem senti. É. E aí? Então, onde paramos mesmo? Então, deixa eu só responder aqui o Trece. Ele perguntou qual revelador a gente tinha usado nesse caso que eu contei. Ah, legal. Foi pó vulcano preto. Então, foi o mais comum mesmo, pó vulcano preto. E eu acabei que eu nem me arrumei aqui com umas coisas para mostrar, mas eu ia mostrar aqui o levantador articulado que a gente usou. Mas em outro momento a gente conta, eu conto mais sobre isso. Mas, assim, foi uma coisa bem interessante pra gente. E, assim, eu sou cientista, mas eu sou bem, assim, não tenho confiança que vai dar certo, né? Eu testei tudo, eu falei, vai dar errado. E no final deu certo, né? Então, eu sou muito incrédulo, tenho pouca fé. Mas funcionou. Ciência é muito isso, né? A gente paga pra ver ali, testa pra ver. Eu acho assim, que se você tiver esse objetivo de coletar o DNA numa impressão latente, né, por mais que alta, né, mas eu recomendaria tentar usar um pó novo, né, algo que não tenha uma contaminação e um pincel novo também, né, para você evitar uma contaminação cruzada. Eu acho que ponto de partida, né. A Lud, não sei se você já tem um protocolo para isso, né, Lud? Talvez até o pó magnético, né? Porque aí você não tem acerto ali para ter contato, talvez seja uma boa. É. Que você... Então, nesse sentido, foi até um tema bem interessante, que me perguntam muito isso, né? A questão de tem contaminação, né? E de onde vem a contaminação? E realmente existe uma contaminação presente na impressão revelada que é proveniente do pincel e do pó que você usa. E quando eu tive o ano passado, lá em Pernambuco, palestrando, o pessoal perguntou, né? Assim, o que a gente faz então? Porque a gente não tem como usar um pincel novo para cada cena. Então, o que eu estabeleci como protocolo foi você, antes de sair para um local, né? Se for possível, você esterilizar esse pincel, deixar ele numa luz ultravioleta, de baixo comprimento de onda, né? 265, que é germicida, para você tentar ali destruir DNA, outros materiais que estejam ali, para tentar diminuir a chance de contaminação. Então, fora do Brasil, a gente tem o pessoal usando pincéis que são descartáveis, né? E aqui não é uma realidade. Mas eu tentei, assim, né, indicar uma forma de diminuir esse problema e foi dessa maneira. Já que a gente não deve lavar os pincéis, né? Eu já lavei uma vez e foi uma péssima experiência. Fibra de vidro, acho que não ia dar muito certo. Agora, talvez o pó magnético, né? Seja uma possibilidade. E os metais, eles podem amplificar, né? Eu sei que nanopartícula metálica tende a amplificar o DNA também, ajudar na amplificação, né? Então, de repente é uma, né? Deixa eu só dar um olho aqui rapidinho Tá. pro perito Kleber Miller, que entrou aqui. Kleber, é muito bom ter você aqui. Um beijo. Obrigada. Mandar um beijo rapidinho que você entrou aqui. Eu já tô vendo subir a conversa. Mas então, você falou do magnético. Então, quando eu testei magnético também no meu mestrado, e a questão é que, por algum motivo, os grânulos, né, do pó magnético, eles se mantêm dentro da reação de PCR, da reação que você amplifica o DNA. Ah, Então, acho que a granulometria não é muito favorável naquele pó.
e mesmo purificando, ele decanta no tubo e ele fica presente na reação. Então, eu acho que ele acaba interferindo de uma maneira não muito interessante para o DNA. E o cianacrilato, por outro lado, ele é uma cola. Então, se você esquenta, ele dilui ali naquele líquido, né, da reação. Então, ele não interfere em nada. Então, por isso que até que ele foi, assim, eu acho que o melhor nos meus estudos. Legal, legal. Tá vendo como é bom falar com um especialista? Aí você tira todas as dúvidas, né, cara? Bem melhor. Por isso que é importante Não, a gente eu tô estudar, tá amando essa vendo? live Tá aqui. vendo como é importante a gente estudar, a gente ler artigo, a gente estar em grupo de pesquisa, porque a gente tem as respostas, cara. A gente vai atrás. Se a gente não tiver, Sim, não souber, a gente sabe ir atrás, né? A gente sabe pesquisar. com certeza. Né? Às vezes chega a pergunta lá no instituto e o pessoal fica assim, batendo cabeça. Pô, mas quem será que já fez isso? Será que em algum estado já fizeram? Eu falo, gente, vamos para o Google Acadêmico, vamos pesquisar lá, vamos ver quem já publicou sobre isso, né? E aí a gente Com se certeza. surpreende, às vezes você se surpreende, você descobre que realmente existe ali algo que já está bem difundido, né? Não tá, às vezes não está difundido no seu instituto, no seu grupo de pesquisa, mas em Ainda, algum né? lugar do Uhum. mundo aquilo já avançaram naquilo, né? Então vale a pena mesmo. Isso é uma coisa que a gente faz até por prazer, às vezes, né, cara? Então é difícil para mim falar. Eu gosto muito dessa área, eu sou muito entusiasta. Sim. Agora eu acho, Lud, que valia a pena a gente comentar, né, de uma novidade aí que a gente estava conversando esses dias, estamos viabilizando. O que você acha? A gente está Eu estudando acho que uma a gente pode já parceria, né? fazer esse spoiler, né? Manda um spoiler aí pra galera. Então, gente, eu sempre recebi muitos pedidos, né, Lud, faz um curso online de papiloscopia, porque eu só tenho presencial, né? E aí, muito felizmente, o Rodrigo surgiu aí esse ano, né, para mim, para todos aqui do Rio, né? E aí ele veio com essa proposta também da gente lançar aí um curso de papiloscopia online. Então, para conseguir abranger aí o Brasil todo. Então a gente está trabalhando. O Rodrigo está com filtro? Como assim? A gente está Tava só trabalhando vendo os filtros aqui que existem. nesse novo projeto e esperamos aí muito em breve conseguir liberar para vocês um curso super top de patoloscopia. Então, um curso aí que vai conseguir suprir uma demanda que eu acho que até é reprimida que ela existe. Então é isso. Legal. A Temos gente, aqui a gente, perguntinhas. a gente estava estudando fazer um curso virtual. Estamos estudando, né? Provavelmente ele vai acontecer, né? A gente deve ter um curso virtual de educação à distância, né? A gente pretende fazer um curso mais básico, né? Para quem não é da área, quem não trabalha, né, com papiloscopia, mas quer conhecer, quer saber como é que é. Então a gente está estudando esse curso e a gente pretende fazer um avançado também. Para quem é da área, quem é papiloscopista, ou quem trabalha com perícia papiloscópica, ou é pesquisador da área, possa estar se atualizando, né, cientificamente, possa estar em dia aí com a leitura dos artigos. Então, nosso objetivo é traduzir mesmo a literatura que está disponível hoje e Uhum. trazer na forma de um curso, né, para que a gente possa estar nivelando, né, o conhecimento, né, da papiloscopia na área forense brasileira e principalmente falar a mesma língua, né, para a gente parar de chamar a crista de Sim. fricção de papila dérmica, né, principalmente. É um tema, cara, que eu não consigo superar. Deixa eu só fazer aqui um outro oi aqui. Eu tô vendo vários amigos entrando. Tem uns amigos aqui da Marinha que entraram aqui, que são peritos criminais militares da Marinha, que o Vinícius Moreira entrou aqui. E também o Lennon, aqui, Lennon Military CSI, que é um expert top em balística forense, Pô, e ele legal. é perito do Exército, então veio aqui prestigiar, só dar um oi aqui para vocês. Muito Legal. obrigada pela presença. Pessoal de outras áreas aí interessado também na patoloscopia. É um prazer aí falar para vocês Sim, também, pessoal. Vocês são super bem-vindos aqui na nossa live, nos cursos, né? Em tudo que a gente puder contribuir aí para fortalecer, né, a ciência forense no Brasil, a gente está atuando aí. aqui tinha uma pergunta, peraí que eu vou subir aqui. Alguém perguntou o valor do curso, não temos ideia ainda de valor do curso.
A gente está pensando em fazer três cursos, né, Rodrigo? Um curso básico, um curso intermediário e um curso avançado. A ideia, Eles a vão ideia ter aí inicial, valores né? diferentes. Sim, a ideia inicial seria a gente fazer esses 3 cursos, né? A gente ainda precisa formatar direitinho, ver o que, que é um conteúdo prioritário, né? Porque eu acho que ciência forense, isso é uma coisa importante também que eu queria ter comentado na primeira hora, mas não deu tempo, mas talvez o pessoal aí possa concordar também. Eu acho que é muito importante a gente ter sempre em mente, né, que a gente precisa ter o caráter prático, o caráter aplicável, né, da ciência. Então, às vezes, a gente começa a ir muito a fundo. Por exemplo, no meu doutorado, eu comecei a ter que sintetizar nanopartículas. E eu perdi muito tempo formulando essas partículas, né? Um tempo que eu poderia ter pego nanomateriais de vários outros colegas que eles estavam sintetizando e aplicar aquilo nas digitais para ver se revelava, para ver se eu conseguia interpretar algum aspecto químico das impressões a partir desses materiais. Então, e aí é interessante porque eu cheguei a produzir o manuscrito, né? Então ele está pronto para ser submetido para publicação. E eu estou tendo dificuldade de revistas da área forense, né, como Forensic Science International, de aceitarem, porque eles acham que o trabalho tem muita pesquisa de base. Não é uma pesquisa tão aplicada, ela ainda é uma pesquisa assim considerada, né, como algo muito incipiente ainda. Por mais que tenha algo relevante ali, cientificamente falando, ainda não é uma coisa aplicável. Então, a ciência forense, ela tende a não aceitar tanto isso. E agora eu estou procurando uma revista na área de nanotecnologia que tem mais a ver com essa parte de formulação e caracterização de partículas, né? E além da aplicação. Agora, isso é algo que eu vejo muito nos gestores também. Então, os diretores de institutos, né, o pessoal da polícia, principalmente, não costuma olhar para a ciência como algo tão que traga tantas respostas. Assim, eles precisam, e isso é culpa nossa também. Eu acho que isso, parte disso é culpa nossa, que às vezes a gente está tão entretido em responder uma pergunta que a gente esquece um pouco que aquilo precisa ser aplicável, sabe? Aquilo precisa ser aplicável no caso concreto, no caso real. Aquilo precisa resolver crime. Não adianta eu responder uma pergunta simplesmente porque eu tenho curiosidade, né? Então a gente fica nessa corda bamba, né, entre a pesquisa de base e a pesquisa aplicável, mas a gente tem sempre que pender muito mais para a pesquisa aplicável na área forense, senão a gente perde apoio, né? Eu, eu sinto assim muito isso também, porque a pesquisa aplicada ela enche muito os olhos, né? Então, assim, quando eu fiz o mestrado, a pesquisa era altamente aplicável. Então, eu fazia protocolo, eu testava e depois estava apto já a ser aplicado ali numa dinâmica real. E isso é muito, eu acho que mais mestrado. O doutorado já é uma coisa assim, mais, olha, você é um cientista, você tem que pensar a ciência. É, Então, a pesquisa ela é mais aprofundada. Então, assim, agora no meu doutorado, eu demorei até um pouco para me entender com ele, porque eu saí de uma coisa altamente aplicável na rotina para uma coisa tipo assim, olha, você vai ter que fazer protocolos, observações, metodologia científica para conseguir chegar a uma resposta. sim. Então, assim, eu nem cheguei a falar aqui, mas o tema do doutorado agora é muito específico. Então, eu estou trabalhando com as impressões papiloscópicas aí, depositadas em estoques de munição deflagrados. E não somente no sentido de saber se eu consigo encontrar a impressão ali, depois do evento do tiro, não é uma coisa muito sim ou não, é uma coisa mais aprofundada. Qual que é a relação dos compostos químicos que tem naquela impressão com aquela superfície? Uau. E aqui, só fazendo um gancho, o perito criminal Barros entrou aqui. Ele também é outro expert em balística. E ele sempre posta ali que tem vários tipos de munições, né? Várias ligas que formam ali aquele estojo. E tudo isso pode influenciar na sua resposta, de ter uma impressão ali pós-tiro, sim ou não, né? Então é uma coisa assim que eu tive que me afastar da coisa prática para começar a pensar um pouquinho mais aprofundado. Então a ciência tem muito disso. E quando você fala assim, olha, você recupera o DNA da impressão, é só fazer assim, a pessoa enche o olho, né? Agora você vai explicar aqui, olha, você tem que pesquisar qual a composição química da impressão e como que ela interage com o metal, aí a pessoa já dormiu. É, Então tem essa tem isso. diferença, né? Agora, eu recomendo fortemente que você converse com o Carlos Girelli. Não sei se você já tem contato com ele. Ele foi da minha banca de doutorado, um colega muito acessível, um colega
muito querido aí pela nossa comunidade científica da papiloscopia. Eu vi, eu não conheço assim, né, pessoalmente o Girelli, eu assisti a palestra dele em 2016 no CSI Vitória. Foi a primeira vez que eu palestrei assim num evento de forense, estava na graduação ainda. E aí eu vi ele palestrando, eu falei, meu Deus. Aí eu já fui anotar tudo lá, mas eu não tive a chance de conhecê-lo assim, né, ali no tete a tete, mas acho que a chance vai vir futuramente. Não, um cara bem fera, com certeza. E ele fez a pesquisa com a revelação, né? Com as sequências, num protocolo para revelação das impressões. Uma das conclusões dele é justamente o acondicionamento desses vestígios. Não adianta nada você pegar esses estojos de munição na cena do crime e colocar dentro de um saco plástico que eles vão ter ação mecânica uns contra os outros e vão apagar as impressões, né? A gente está falando de Sim. vestígios que são muito frágeis, né? Isso é uma coisa que a gente precisa que as pessoas entendam, né, cara? E ele desenvolveu um sisteminha que eu acho que ele está até patenteando agora, que é como se fosse um estojo mesmo que você consegue acondicionar os estojos de munição, né? Eles ficam sem ter contato uns com os outros, ficam bem fixos, e ele tem usado isso, assim. Na tese de doutorado dele tem a imagem também disso, eu estou usando no meu artigo de cadeia de custódia, porque a gente às vezes precisa improvisar, a gente tem que pensar em como eu vou preservar. Eu sei que o vestígio é frágil, não adianta condicionar de qualquer jeito que eu vou destruir o vestígio. Uhum. Então é uma consciência que a gente Sim. precisa desenvolver também, né? Então, quando eu comecei a fazer os testes iniciais no doutorado, eu até vou aqui falar publicamente, agradecer até o Lennon, que está aqui na live. Ele é instrutor da ISIE, que é a Escola de Instrução Especializada, né, onde é o berço da educação no Exército. E aí eles fazem um evento maravilhoso, que é o tiro balístico, que ocorre anualmente, geralmente em agosto. E aí eu sempre participo, né? E eu peço lá, assim, me dá os estojos. E o pessoal faz vários tiros e agora no doutorado eu pensei, como que eu vou condicionar isso, né? Eu tinha visto uma reportagem do Girelli falando que um ano depois que ele padronizou isso, ele não conseguia muita positivação, porque o pessoal juntava todos os tópicos num saco de evidências e acabava o vestígio, né? Aí eu montei uma caixinha bem assim, feita em casa mesmo, uma caixinha de papelão com isopor dentro, fiz uns furos ali no tamanho do estojo, plantei um palitinho de dente e coloquei os estojos ali em cima. Então a coleta ela tem que ser diferenciada. A gente acaba voltando de novo na questão daquela comunhão, né, entre profissionais que trabalham no local. Então a pessoa que vai coletar o estojo tem que ter um pensamento um pouco mais amplo também, né? Que Sim. o estojo não é só balística, também pode ter papiloscopia e pode ter DNA também. Então, assim, né, é um mar de possibilidades. Legal, muito bom, é isso aí. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem importante, né? Até para a gente, de repente, concluir a nossa live. Tem até bastante gente acompanhando, né, ainda agora. Tá muito legal a conversa, eu não vi nem o tempo passando, já passou 1 hora e 20 minutos. Já faço exatamente. Já fechou a live, a gente teve que abrir de novo, né? E não E sei. só uma pergunta aqui que eu não respondi, mas não tem a ver com o nosso papo, mas perguntaram aqui algumas vezes da minha caneca, que eu tô aqui bebendo, minha canequinha, Ah, papiloscopia. bem bonito. Perguntaram que Eu tenho uma. onde que, onde que vende essa caneca. Essa caneca é do Instituto Forsyth, que é a minha empresa de estudos aí na área forense. Também é a empresa que eu ministro os cursos. Vou deixar aqui o site, aí quem quiser consultar lá, comprar, tem já aqui como acessar. Vou digitar aqui, peraí. Não sei lidar com live, peraí, gente. Vou digitar aqui. Fazendo o famoso merch aí, né, Lud? Certo. Merchandising. Muito bom, gente. Poxa, muito legal todo mundo que acompanhou a nossa conversa aí hoje. Tem mais alguma questão que a gente possa ajudar? Porque a gente sabe que essa é um assunto que poderia durar vários dias, né? Talvez semanas, né? A gente poderia ficar falando aqui sem cansar, né? Horas, né? O que foi? Aqui o Lennon colocou um outro ponto aqui falando do tiro balístico com relação à recuperação de fragmentos em granadas.
E isso é uma coisa que a gente está ali almejando até. O Lennon deu para a gente uma granada, acho que era de luz e som, né? O Lennon lembra direito, para a gente pesquisar ali a questão do DNA e claramente já fiquei com o olho grande para a papiloscopia, né? Então, isso é uma questão que a gente não esqueceu, não deixou de lado, e é um ponto que também me interessa muito, né? Trabalhar com tanto granada quanto os esporos deflagrados. Então, é uma outra área aí bem aplicada, né? Que me interessa muito e almejo, né? Almejo estudar isso também. Eu acho que toda essa área de explosivos, né, ela pode ser vinculada à papiloscopia, né, não só para revelação dos artefatos explosivos. E aí a gente precisa muito do conhecimento de vocês mesmo, para a gente saber como manusear, né, se o artefato ele está ativo ou se foi inativado. Então isso Uhum. é muito importante para a gente também, né, para a gente não estar correndo risco ali no momento do exame. Imagina, a gente vai aplicar ali um reagente, às vezes vai ter que esquentar o ambiente, né? Então, a gente pode estar correndo risco nisso também. Mas, além disso, da gente detectar, né, componentes desses explosivos nas impressões. Isso é um futuro que, para nós, né, mas já é uma realidade no Reino Unido. Né? A gente tem a Universidade de Sheffield, que Sim. vem desenvolvendo muitas pesquisas assim, com detecção de componentes e impressões. E eu acho que esse é um dos futuros aí da papiloscopia. Né? Se a gente parar para pensar do ponto de vista científico, né, da papiloscopia, eu enxergo que isso, como já vem sendo uma realidade na Europa, né, essas detecções e a possibilidade da gente trazer novas informações, né, as investigações com base no perfil químico das impressões digitais, eu acho que isso vai acabar se tornando uma realidade aí num futuro talvez próximo aí. Não sei como é que a gente vai encarar isso no Brasil, né? Mas é uma tem grandes possibilidades também da gente conseguir bons resultados com detecção de explosivos, né, de moléculas de explosivos, né? A gente trabalha aí com TNT, né, com TDX, né, que já foram detectados em impressões digitais latentes, né? Então a gente pode pensar em Uhum. explosão de caixas eletrônicos, né? Isso é muito Sim. comum aqui no Brasil, né? Explosão de caixas eletrônicos. Terrorismo não é tão comum, né, aqui, mas tem a ver pra caramba com esse tipo de estudo também. Então, é uma das possibilidades aí, né, a gente fazer pesquisas, né, com esses explosivos, justamente buscando Sim. identificar e diferentes abordagens para isso. Parceria importante aí, Luz. Aqui teve uma outra. Alguém colocou aqui em cima, acho que é para você, ó, a pergunta, falando sobre a FENAP, eu não poderia estudar uma maneira de estimular os institutos junto às gestões, o que concerne a criação de setores, núcleos de pesquisa, pois a resistência ainda é enorme. Abraços, Paulo Nogueira, acho que essa é para você. É, esse é o desafio, né, Paulo? É o desafio que a gente vem enfrentando já há muito tempo, assim. E a gente precisa conscientizar, né? Eu sei que a FENAP, a gente às vezes olha para a FENAP e ela não tem assim uma atribuição limitada, né? Então a gente pode pensar que ela faz muita coisa, mas a gente se esforça, a gente está trabalhando no nosso dia a dia, né? O Maciel também, um guerreiro é incansável, mas trabalha no dia a dia, né? E a gente tenta administrar as demandas também, né? Na federação. Mas essa é algo que eu acho que independe da federação, sabe? Eu acho que é uma consciência coletiva mesmo, que nós, como somos profissionais de polícia técnica, né, da área científica, a gente precisa ter isso cada vez mais claro, né? Que a pesquisa ela tem que estar lado a lado com a gente. E quando eu falo pesquisa, não é ter um parceiro necessariamente na universidade, é ter também um parceiro na universidade, mas é nós mesmos Uhum. conseguirmos olhar para as perguntas que chegam para a gente no nosso dia a dia, e ao invés de a gente falar, não, isso não é possível, a gente falar, ué, será que isso é possível? Né? E aí ir na universidade, e pensar em pesquisa, e buscar literatura científica para isso. Então, eu acho que isso é uma tarefa de todos nós, né? Não dá para a gente achar que é só uma função da Uhum. FENAP, mas a FENAP, claro, né, ela sempre apoiou muito essa iniciativa e esse movimento. Hoje, em Brasília, a gente tem um laboratório de pesquisa e desenvolvimento dentro do Instituto de Identificação. É uma vitória gigantesca para a gente. Né? A gente vem. Mas isso é parte até do meu dia a dia de trabalho. Né? Eu consegui justificar a importância de ter um laboratório de pesquisa dentro do Instituto de Identificação. O quanto Uhum. o que eu produzo, né, no meu
cotidiano de trabalho é relevante para o Instituto, né? Então, por isso, eu tenho sempre essa preocupação com o que é aplicável, com o que é prático, com o que dá resultado. Eu não posso ficar muito tempo na pesquisa de base, cara. Eu tenho que entregar alguma coisa palpável para o Instituto, senão o diretor daqui a pouco já não está concordando que tem que ter esse laboratório de pesquisa lá dentro também. E também, assim, além disso que você pontuou, Rodrigo, eu acho que muitas vezes, como o Paulo colocou, existe muita resistência, né? Às vezes, de repente, o gestor não vê ali, como você colocou, uma aplicabilidade da pesquisa, porque não é imediato, né? E a gente tem esse senso imediatista com tudo, né, na vida. Sim, E talvez buscar ali um respaldo, uma resposta na universidade mesmo. sim. Eu sei que para quem trabalha na segurança pública, gostaria de ter isso integrado, seria essencial para a atividade, mas se você não tem, com toda certeza na universidade você vai ter respaldo. Porque a universidade respira pesquisa, né? Então, se ensina porque se pesquisa. Então, eu acho que talvez seja uma forma de suprir essa frustração, né? Eu penso assim. Eu acho que a gente não pode ter muito medo de expor as nossas perguntas, as nossas limitações na área, porque ciência é isso, né? Ciência é colocar a prova mesmo, é questionar, pô, mas será que isso está certo? Será que não existe uma forma melhor de fazer isso? Ciência é isso, né? Eu acho que é muito mais em perguntar do que em responder, sabe? Eu vejo isso bastante, eu acho que a gente não pode ter medo, assim. Quando a gente vai para a universidade, a gente encontra pesquisadores que têm um monte de alunos lá que estão ávidos por ter uma pergunta para eles poderem botar a mão na massa e pesquisar. Exato. Então, esse exemplo que eu dei no ano passado, né, do Congresso Brasileiro de Identificação, que a gente teve alunos de graduação em Química que apresentaram, né, um revelador novo de impressões digitais, e, pô, eles foram premiados, né, e eles ficaram muito felizes, assim, né, de participar. Acho que eles vieram de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas, lá da Química, se inscreveram, descobriram, né, que tinha um congresso específico para isso, e eles estavam desenvolvendo reveladores. Então, pô, para a gente foi muito legal essa participação e é o que a gente Maravilhoso, tem que né? estimular. Pô, mas eu vou ficar preocupado se tem aluno de graduação desenvolvendo revelador de impressão digital. Não, cara, eu tenho que estimular isso, né? Isso vai Sim, chegar para mim, isso vai me devolver algo que eu vou poder usar no meu dia a dia, né? E vai ser muito melhor, às vezes, do que importar alguma coisa da Search, que é muito mais caro. Então, de repente, a gente pode produzir, começar a ter produtos brasileiros, né, para revelação de impressões e outros sim. vestígios. Então, a gente avança assim também, né? A gente pode começar a pensar em empreender também. Então, assim, são muitas possibilidades. Eu acho que a pesquisa ela abre mesmo um campo assim muito vasto para a gente. Aproveitando esse seu gancho, né, falando desse estímulo aí à pesquisa, e também muitas vezes a pesquisa vai gerar um produto tecnológico. Eu tenho uma grande amiga que eu conheci por acaso, né, se existe acaso, em um congresso em 2015, quando eu estava na graduação ainda, meu primeiro congresso, que eu falei, eu vou com o pessoal do laboratório, não sou ninguém na fila do pão, mas eu vou. E aí eu conheci ela e ela é química e desenvolveu um novo revelador para impressão latente. Então também é com nanocompostos, nanopartículas, eu acho. E isso gerou uma patente e eu acabei entrando com ela na patente porque eu testei esse produto para ela com relação ao DNA. Então a gente conseguiu um produto nacional, né, que é produzido aqui num preço baixíssimo, que ela consegue revelar a impressão maravilhosamente bem, um produto que é fluorescente, e eu consigo também, se não der certa revelação, recuperar o DNA. Então, ela é da Federal de Goiás, lá de Catalão, da UFG, e então agora a gente está caminhando junto ao doutorado também para fazer novos reveladores. Então, isso é maravilhoso para a papiloscopia, bem na prática, né? Isso gera um produto nacional, diminui os custos para o Estado e incentiva a pesquisa. Então, assim, é um mundo perfeito. Sim, com certeza, né? Eu acho que esse é um dos objetivos assim, né, da pesquisa também, é você conseguir gerar algo novo, uma novidade e algo que seja prático, que as pessoas consigam efetivamente usar e substituir, às vezes, aquilo que não está tão bem, né? Aquilo que não está funcionando tão bem. A ideia é substituir por algo melhor, né? E se você consegue Com certeza. aliar a tua pesquisa com empreendedorismo, né? Eu acho que é o casamento perfeito, né? Você fica estimulado em muitos aspectos, né? Fazer isso. Sim.
Tem uma última pergunta, talvez, que a gente está aqui falando como se não houvesse amanhã, né? Já são 8h30. Caraca, é A última mesmo. pergunta, talvez, colocaram aqui como ingressar na área. Vi subindo aí perguntas de como entrar para essa área. Então, eu acho que são talvez dois panoramas, né, Rodrigo? Eu acho que um da perícia oficial e um da pesquisa, né? Então, assim, eu posso falar pelo meu lado, que é a da pesquisa, esse ingresso, né, essa busca, ela está na universidade. Então, assim, você precisa se aproximar de um grupo de pesquisa na universidade, precisa estar presente em eventos da área. Muitas vezes você fala assim, ah, mas eu estou na graduação, eu não conheço ninguém, né? Tipo assim, não sou da área, teoricamente, mas esse é um pensamento que você não deve ter, tipo assim, nunca. Congresso científico, congresso que traz ali ciência, é para você fazer networking. É para você perguntar, pedir telefone, pedir ajuda, pedir orientação. Então, assim, eu conheci muitas pessoas indo a congressos, né? E fui estendendo a minha rede aí de network. Então, no caso da pesquisa científica em papiloscopia, o seu caminho é a universidade. Então, tenta se aproximar de grupos que trabalham nesse sentido. É isso aí. E o caminho de trabalhar num órgão oficial, né? Aí normalmente vai ser polícia, né? Ou polícia técnica, acho que tem. Normalmente é isso, né? Ou é polícia técnica, aqui em Brasília é na Polícia Civil mesmo, né? E na Polícia Federal a Uhum. gente tem também. E aí você tem os cargos da perícia, né? Normalmente, eu sei que varia de acordo com o estado, né? Você tem cenários diferentes, nomenclaturas diferentes, mas normalmente você tem ali um instituto de identificação, onde normalmente trabalham os Sim, papiloscopistas com impressões digitais, às vezes imagens faciais, né? É, enfim, dentre outras atribuições, não vou esgotar aqui, você tem o Instituto de Medicina Legal, onde você tem os médicos legistas que vão determinar a causa da morte, né, em regra, e você tem o Instituto de Criminalística, que vai ter suas atribuições também, várias especialidades ali da perícia, né? Às vezes você pode ter outros institutos também, como o Instituto de Pesquisa e DNA Forense, que a gente tem em Brasília, mas eu sei que cada estado tem uma realidade diferente. Mas são concursos públicos sim. separados, aí você tem que pegar lá o edital, ver qual o nível superior que você precisa ter, né? Se tem exigência de um nível superior específico, estudar para aquela prova, normalmente cai direito, né? Pelo menos direito penal e processual Sim. penal. Eu sei que tem concurso que também não cai, né? E além da parte específica, né? Então, alguns concursos, a Depende muito do maioria estado, né? depende muito, né? Tem estado que não cobra nem química, física e biologia, né? Que seriam as ciências da natureza, assim, para atuar na área pericial. Então depende muito mesmo. Você tem que olhar o edital que saiu e às vezes no mesmo estado sai um edital com determinado conteúdo, aí quando sai o próximo concurso já mudou completamente. Então a gente viu isso acontecer com a Polícia Federal, né? Que tirou a parte específica da identificação humana ali do último edital. Então, assim, tem que olhar o edital mesmo, não tem muito para onde fugir, né? É concurso público para atuar nessa área aí nos institutos, né? Que a LUT chama de perícia oficial, porque são do Estado, né? Então, se você é um especialista que atua numa área forense, faz laudos periciais e é do Estado, né? Você pertence aos quadros do Estado, você é um perito oficial, né? Eu só vou aproveitar aqui esse finalzinho para deixar um beijo para Gemima, que, gente, Gemima tá aqui, ela é papiloscopista lá de Brasília. Eu conheci Gemima no congresso, foi o ano passado, e eu sou fã, assim, fã rendida da Gemima. Ela é especialista na parte de análise de impressões palmares, e eu fiquei até o final lá no minicurso dela esperando para falar com ela, e depois encontrei com ela aqui de novo no Rio. Então, assim, são profissionais maravilhosos que conhecem o Congresso e geram também amizades, né? Então, assim, são pessoas que são apaixonadas pela área como a gente, né? Então, isso é maravilhoso. A Gemima foi minha chefe aqui em Brasília, né, por muitos anos e pô, foi um prazerzaço poder dividir a sessão lá do EIFES, né, com ela. Às vezes a gente virava à noite lá fazendo pesquisa no sistema EIFES, né, para alguns casos. Então, pô, eu sou fãzaço dela também, Gemima. Muito bom te ver por aí, ouvindo as nossas conversas aqui, né? E, Quem gente, tem mais? A muitos queridos Ariane, aqui, né? a Ariane de Brasília também, quero mandar um beijão, minha colega aqui, muito querida.
Tem uma galera queridaça aí, né? Às vezes Tem, nossa, às tem vezes eu não pessoas reconheço maravilhosas. pelo nome que vocês usam aí no Instagram, né? Tipo, é mais difícil. Às vezes eu conheço e não tô reconhecendo pelo nome, mas, pô, muito bom vocês estarem aí. Valeu demais. Aqui, Vinícius falando aqui, o Vinícius que eu comentei antes, que é perito criminal militar da Marinha do Brasil, né? Pode deixar que eu irei, me espere com café lá no núcleo. Legal. Tem uma dúvida aqui da Anne. Faço graduação de perícia na faculdade, sei que preciso ter outra graduação, exemplo, farmácia. Se eu fizer a pós de farmácia, serve para exercer a minha profissão? Ah, peraí, acho que eu não entendi. Deixa eu ver, deixa eu ler de novo. Então, geralmente, para você entrar numa área de concurso público em patoloscopia, não exige uma graduação específica, né, Rodrigo? É qualquer nível superior, não é isso? Eu recomendo, eu acho que a resposta dessa pergunta é depende mesmo. Eu acho que você vai ter que olhar o edital mesmo do concurso, quando sair o edital, sabe? Porque eu não acho que tem uma regra assim, né, muito específica. Depende. O edital é a lei, né, daquele concurso especificamente. Então, eu não sei se adianta muito a gente tentar estabelecer uma regra aqui. É. Mas normalmente o papiloscopista, eu acho que varia muito também. Em Brasília, eu sei que cai, acho que foram 27 matérias no concurso, né? Dentre as ciências da natureza, outras ciências também, estatística, enfim. Caiu um monte de coisa, mas não tinha, no último concurso não tinha exigência de um curso superior específico. Mas a prova era totalmente dedicada para áreas científicas, né? Acho que tem Uhum. gente aí que pode até confirmar, mas eu não saberia dizer agora exatamente quais seriam essas áreas, né? E vai depender, eu acho que corre o risco até da gente estar falando alguma besteira aqui, dependendo do estado que a pessoa É. seja ou da onde ela vai fazer, né, o concurso. Então, aqui no Rio realmente só exigiu nível superior e a prova eu acho que foi. Caiu direito, acho que caiu informática também, português, mas varia muito de cada estado. Mas assim, é essencial que você tenha uma graduação base, né? Precisa ter nível Acho que é superior, isso. né? Precisa ter nível superior. E gostar de Então é isso, pesquisa também, tem que gostar de pesquisa. tem que ser um cientista, gente, apaixonado pela área, com É, certeza. isso faz diferença. Beleza, então aguardem aí Então, o nosso curso, né, de papiloscopia. A sim. gente vai correr, né, para preparar todo esse conteúdo aqui ainda durante a quarentena, aí, durante o isolamento. E a gente espera que ele acrescente bastante, assim, não só para quem já é da área, né, quem já atua na área, mas para quem também quer conhecer melhor a área de papiloscopia, né? A gente se compromete a estar bem embasado cientificamente, né, a estar de Sim. acordo com a literatura científica da área. Isso vocês podem ter certeza, podem ter essa segurança aí com relação ao que a gente vai produzir. Então, gente, olha só, muito obrigada mesmo. A gente está aqui a 1h40 falando. Eu realmente não imaginava que nossa live fosse se estender tanto. Eu nem vi o tempo passar. Eu fiquei muito feliz de ver muita gente conhecida, muitos amigos aqui queridos. Não vou nem elencar aqui os nomes, porque foram muitos, para não esquecer de ninguém. Então, obrigada mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa nosso bate-papo. E repetiremos aí mais vezes. A quarentena vai ser longa. É isso aí, gente. Obrigado pela presença aí de todos. É muito legal a gente poder conversar sobre o que a gente gosta, né? E ver que tem gente acompanhando também e curtindo. Então, isso para a gente é muito gratificante, né? A gente é realmente muito apaixonado pela área e o que mais? Bom feriado a todos, né? O feriado está chegando aí. Vamos E assim, o descansar. pessoal perguntou aqui que não conseguiu ver a outra live. Essas duas lives vão ficar por 24 horas no meu perfil aqui. E eu vou também gravar essas lives para depois colocar no Instagram e no YouTube, de repente, para ficar lá fixado esse momento aqui de bate-papo papiloscópico. Então fiquem tranquilos que teremos aí esse registro. E nada de home office amanhã, hein? Amanhã é feriado. Então, valeu, Rodrigo. Muito obrigada pela presença também aqui. Foi essencial o nosso bate-papo.
Amei, gente. Isso Valeu, aí. Lud, foi um prazerzão. Valeu, pessoal. Abração a todos, a gente está à disposição aí. Podem seguir nas nossas redes, né? Na Expertise Forense, que é onde eu estou com o Gutenberg. Se tiverem alguma dúvida, qualquer questão ou contribuição, a gente está à disposição de atender vocês aí, beleza? Foi um prazerzão. Show Obrigadão. então, gente. Beijo. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.